Gente, sabe onde eu tô hoje? Mercearia Chicander, aqui no final do Arroio Episcopal. A gente vem para um lugar diferente para quê? Para bater um papo, que o programa, como vocês sabem, cada hora a gente inventa um assunto, procura sempre coisas novas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e falar com as mamães, futuras mamães também. Como que é seu nome? Meu nome é Vânia Bezerra. A Vânia, sabe o que ela é? Doula. Você já ouviu falar de doula? Vânia, o que é uma doula? Uma doula é uma profissional que tem uma formação para acompanhar mulheres em trabalho de parto, para facilitar o parto, para tornar aquela experiência mais próxima daquilo que ela imaginou. Mas doula é uma enfermeira ou não é uma enfermeira? Não, é uma formação bem básica, tá? É um curso de uma semana, mas nessa semana a gente vê muita coisa sobre parto, sobre o funcionamento do parto, com o que a gente deve assustar, com o que não deve assustar, o que é normal, para poder trazer essa tranquilidade para as mulheres que a gente estiver acompanhando. Então, observar, por exemplo, esse sangramento que está tendo, não precisa se preocupar, que é assim mesmo, a bolsa rompeu, é assim mesmo. Mas a doula age só na hora do parto ou é antes que a doula age? Antes, Antes assim, quanto tempo antes? Vamos voltar do começo, que eu já introduzi já com o conceito de doula. A mulher está grávida. Daí, se ela quiser fazer pela filosofia, que a gente vai tentar passar um pouquinho aqui para você ver do usar ou não uma doula, mas a partir do momento que ela engravidou, ela já pode procurar uma doula para já começar a conversar, ver o que fazer? Para fazer um pouco de preparação para o parto. É uma parte importante do trabalho tirar um pouco do medo que a nossa sociedade em geral tem a respeito do parto, porque não é à toa que o Brasil é campeão de cesáreas, né, no mundo. Então, uma parte importante do trabalho é tirar os medos, mostrar, por exemplo, um bebê nascendo com um cordão enrolado no pescoço e que ele nasce muito bem. Então, um cordão enrolado no pescoço não é motivo para fazer cesárea. Quanto dura um trabalho de parto, que não é daquele jeito que aparece nos filmes, que rompe a bolsa. É que normalmente mãe de primeira viagem cai em tudo quanto é história que ouve por aí, né? Fica com muito medo. Eu vejo muitos médicos comodidade dos médicos. Porque é só você, não precisa ser aqui em São Carlos, qualquer lugar do Brasil. Você pode passar na maternidade, você vai ver que todos eles, a maioria marca parto de segunda-feira de manhã, véspera de feriado. É um absurdo isso, eu achei. Quando eu fiquei lendo esses assuntos, você fala, mas peraí, a naturalidade, né, da criança nascer a hora que for a hora, não é. Eles marcam na hora que convém. Então o que é? Final de semana, então vamos marcar na sexta-feira para não atrasar o feriado. Tem feriado prolongado, vai nascer aqui. Então é uma coisa que era natural, está se tornando mecânico e totalmente, eu acho um absurdo isso, né? E a doula estaria aí primeiro para você trazer para esse lado do parto natural, para voltar a isso. E acompanhar, dar segurança para a grávida, tentando tentando incentivar o parto natural, seria isso? Uma das metas que a gente tem é sempre aproximar o parto o mais possível do natural e que as intervenções médicas elas sejam feitas só quando forem necessárias mesmo, né? Então, a cesárea é uma cirurgia muito bem-vinda para aqueles poucos casos em que ela é realmente necessária. E tem também um lance, se eu não me engano, é que a maioria, quando é assim, é no particular, mas o SUS parece que tem um lance que eles são obrigados, as maternidades têm um índice, né, que de mínimo de cesárea, de mínimo não, de máxima de cesárea, tem alguma coisa assim também, né? Sim, eles têm uma meta, digamos, a cumprir. Parece que parece normal. De parto normal que eles são obrigados a fazer. E só uma pausinha, é o seguinte, se tiver algum médico, alguém com ponto de vista diferente que defende cesárea, então dá uma olhada, eu sou todo ouvidos. Então tá aí, gente, se você é do contra, comente, pode ligar, o espaço está aberto aqui pra gente mostrar outro ponto de vista se você tiver. Mas pelo que eu vi na internet, pelo menos tem um site que chama Amigas do Parto, eu tô deixando os créditos aí, dá uma olhadinha lá, tem muita informação sobre isso para completar essa entrevista, que depois você pode conversar com ela ou ir pela internet e a gente deixa outros canais aí também. Mas voltando ao assunto da doula, é o seguinte,
A doula por si, que também tem uma questão de fazer parto em casa, fazer na Santa Casa. A pessoa está grávida, procura uma doula, é para fazer o parto em casa ou pode usar a doula para acompanhar na maternidade? Como que é essa questão? Sim, a escolha é completamente da gestante. Então, não é porque procurou uma doula que vai falar, não, quero fazer em casa, na banheira, não. Não, de forma alguma. Mas a doula poderia fazer esse papel. O marido não tem disponibilidade ou não vai, então a doula poderia acompanhar ela lá dentro, na hora do parto, dar dicas e exercício que mais tiver lá dentro, né? Sim, eu já acompanhei partos nesse sentido também, de as pessoas da família não tinham a tranquilidade necessária para estar ali com a mulher naquela hora, sabiam que iam deixar ela mais nervosa, então contratam uma doula para isso, para que a situação seja mais tranquila para a gestante naquela hora. Ô Vânia, deixa eu te perguntar, doula é uma coisa só para rico? Assim, quem vai ter parto pelo SUS, quem não tem um plano médico, pode conseguir uma doula? Agora existe um programa do Ministério da Saúde incentivando que as maternidades tenham um programa de doulas também. Doulas contratadas pela maternidade ou voluntárias, mas não existe essa questão de que doula é só para quem pode pagar, não. Existem as doulas voluntárias e tem como encontrá-las também. E agora a mulher, ela está grávida, ela decide, ela dá uma olhada no site, conversa com você, e daí pega e fala, eu queria fazer ter o parto em casa, que nessas fotos que vocês estão vendo agora aí, tem parto em casa, parto na banheira, tem várias opções de parto que pode ser feito logo em casa. Isso daí só uma doula dá conta? Não, a doula não atende o parto. Ela tem que estar, a mulher tem que estar acompanhada por uma parteira, né? Que é uma enfermeira. É uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz, que na USP nós temos agora, já tem um curso que forma as obstetrizes. Então, se alguém quiser ter o parto em casa, que isso daí é possível, legalmente você pode ter parto em casa. Pode. Então precisa de uma doula e daí também chamar uma parteira que seria uma enfermeira. Isso. Ou existem os médicos também que acompanham os partos em casa. E que nem eu estava vendo, também sempre, toda vez que vai fazer, tem um plano B, né? Se acontecer algum problema. Porque a primeira coisa que passa na cabeça é assim, falar, vai ter parto, mas e se der uma complicação na hora, precisar fazer alguma coisa, o que faz? Então toda vez que faz o parto em casa com uma doula, com a enfermeira obstetra, sempre tem-se por perto o telefone da ambulância, tem um delay, a doula mesmo está vendo, está tudo em ordem. Qualquer coisa, não é porque decidiu fazer que chega na hora da complicação vai ficar, né? Exatamente. O parto em casa, ele tem o acompanhamento, a enfermeira ou a obstetriz está verificando o bem-estar da gestante e do bebê o tempo todo. Se apresentar uma condição ali que a segurança começa a entrar em risco, então já vai para a maternidade e aí dá continuidade ao parto lá, o que não necessariamente vai virar cesárea, né? Mas se vai para a maternidade para aí ter os recursos à disposição se eles forem necessários. E a criança quando nasce em casa, daí a hora que nasceu, daí leva para a maternidade? Como que é isso? Depois que a criança teve o parto em casa, a mãe teve o parto, o que faz com a criança depois? A criança vai ser atendida pela enfermeira ou pela obstetriz da mesma forma que seria na maternidade, vai ser aquecida, vai ser feito ali o primeiro atendimento para ela respirar, né, fazer o primeiro atendimento e não precisa ir para a maternidade. Daí já pode ficar em casa. Fica e daí casa. Como que funciona a certidão de nascimento, por exemplo? Você sabe informar isso daí? Daí tem que ir na maternidade, informa, como que é? Não, os cartórios podem registrar as crianças nascidas em casa. A enfermeira, a obstetriz faz uma declaração que acompanhou aquela gestante, que fez o pré-natal, que acompanhou o parto e que a criança nasceu em casa. E quem quiser saber mais informações para conversar com você, qual que é? Você dá esse atendimento, você dá, né? Sim, eu tenho um blog, né? Eu estou deixando os créditos aqui, mas pode falar. É vaniadoula.blogspot.com. Tem meus telefones, meu e-mail. Aí, então, além do blog, também eu sugiro dar uma olhada no Amigas do Parto e muitos outros blogs, que você colocar doula na internet, você vai achar tanta informação. Isso é uma coisa que parece que eles não divulgam.
Porque quando a mulher está grávida e tal, acaba descobrindo só depois que nasceu, que alguém comenta, alguma amiga. E se você começar a procurar agora, é tranquilidade para o parto, é uma coisa diferente para se fazer, Com né? certeza. E para a própria criança, que daí você espera a criança ter o tempo dela para nascer, não apressa nada. Tem estudo sobre isso, não tem? Que criança que nasce assim é mais calma. O que você pode dizer para gente? Exatamente, isso é um ponto muito importante, é esperar a criança dar o sinal de que ela está pronta para nascer. Então, nem é porque passou de 40 semanas a gestação que precisa ir para cesárea. A gente pode esperar até 42. Passou de 42, não precisa ir para cesárea. Aí pode-se pensar em indução do parto. Então, e a criança que vem no seu tempo, ela vem em condições bem diferenciadas. Ela vai ser, sim, uma criança com mais saúde, com toda certeza. E, gente, são coisas que normalmente, primeira viagem, a maioria dos marinheiros de primeira viagem cai, né? Também tem aquela história que eu estava vendo na internet que diz que a maioria não, em geral, não vou generalizar para não falar que é nem aqui nem em outra cidade. A mulher entra em trabalho de parto, o comecinho no hospital, eles já colocam o soro com uma substância que eu não sei qual que é, não lembro agora, que aquilo acelera o parto. Exatamente. Só que essa substância aí, como que é o nome? Ocitocina. Ocitocina. Diz que tem efeitos colaterais que eles não avisam a mãe, que pode dar complicação depois. Então, que são coisas que eles fazem para agilizar, que pode acabar complicando. É 1 em 1 milhão, mas esse 1 pode ser você, né? Com certeza. A ocitocina sintética, no caso, ela vai fazer as contrações ficarem mais fortes do que elas seriam naturalmente, né? E isso pode, por exemplo, abaixar a oxigenação do feto. Existem algumas coisas que se faz rotineiramente no atendimento tradicional na maternidade que faz abaixar a oxigenação do feto. Então, atender a mulher com a barriga para cima, naquela posição ginecológica tradicional, faz abaixar a oxigenação do feto. Colocar o soro quando ele não é necessário, né? Vai fazer abaixar a oxigenação do feto. Mandar ela fazer força comprida, quando ela não está sentindo vontade de fazer força ainda, vai baixar a oxigenação do feto. Então, no mínimo, são 3 coisas que se faz com quase todas e que fazem esse bebê nascer pior. Gente, se informa, conversa com ela, tá o blog dela, tá os sites que eu tô passando os créditos aí, que informação nunca é demais. Zamarou! E deixa eu te perguntar uma coisa, por que nessas fotos que a gente tá vendo aí tem a banheira? Tem algum motivo especial de ser na banheira? Pode ser no sofá? Tem algum lugar especial para ter parto assim? A banheira, ela faz bastante diferença porque a grande maioria das mulheres vai sentir um alívio da dor quando entra numa banheira com água morna. Então, é tipo anestésico natural, assim. Exatamente, ela diminui a sensação de dor. Então, existem as técnicas que as doulas vão utilizar, que são as massagens, uma bolsa de água quente, e a banheira é uma técnica que a maternidade pode disponibilizar e que faz muita diferença para essa mulher se tranquilizar e conseguir ir até o final sem a necessidade de uma anestesia, por exemplo. Chora minha guitarra, chora jovens e crianças, os mamonas se foram, só ficam as lembranças. Zé Mário. Gente, é o seguinte, visita o blog, liga pra ela. Noção de preço, assim, é muito caro para ter uma doula para acompanhar, coisa só de rico assim? De forma alguma. Porque tem variações de caso a caso, não adianta a gente falar, porque de repente você vai falar, eu quero ter em casa, eu queria só que você me acompanhasse, eu estou de 3 meses, 5 meses, tem muita variação, até por isso que a gente sugere, dá uma ligadinha e conversa com ela, ela vai te dar maiores informações aqui em São Carlos. Se você estiver em outra cidade, entra no site Amigas do Parto, que foi lá que eu encontrei ela, você coloca a tua cidade, você vai achar qual que elas aconselham na tua cidade, a doula que tem para recomendar para você. Ô Vânia, e com relação a fazer em casa, a mulher que decide, a mulher não, o casal, né, vamos falar, decide fazer em casa, fazendo na maternidade. Eu sempre ouvi falar que quando vai para a maternidade, não sei se é conveniência, o que é, eles fazem o tal do pico, que é um cortezinho lá que faz para o neném sair melhor. Quando faz o parto em casa,
que esse pico, quer queira ou não, é um corte que está fazendo. Isso daí é feito em casa também? Tem risco? Como que é? Então, esse corte que é feito na musculatura da vagina quando o bebê está nascendo, já existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde faz mais de 20 anos recomendando que não se faça esse corte. Que não se faça. Então ele não é necessário, assim, a não ser em raríssimas vezes quando essa mulher estiver tendo uma convulsão, uma coisa muito, muito séria. Na enorme maioria das vezes não era para ser feito esse corte, nem em casa, nem na maternidade.